Combate, a trincheira do contribuinte. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviço. E nosso lema, como vocês já sabem, é mais empregos e menos impostos. E hoje, quase que na véspera da aprovação da reforma tributária no Congresso Nacional, especialmente no Senado, estamos convidando o professor Lucas, que é um economista e fez um debate sobre essa questão da nova tributação que está sendo implementada ou está sendo discutida no Congresso Nacional. O Lucas é economista e é advogado tributarista, né, Lucas Ribeiro? Muito obrigado por estar aqui conosco e discutir um pouquinho sobre esse assunto que está na pauta de tudo, né, hoje, praticamente da economia e da mídia nacional. Uma honra, presidente. Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês. Fiz administração e direito. Então, não tenho economia, mas um pedacinho dela. Um pedacinho está por aí. Sem dúvida. E o nosso correspondente internacional hoje, porque está em Lisboa, o Roberto Mendonça, que vai fazer, como sempre, o primeiro questionamento ao Dr. Lucas. Roberto, a palavra é sua. Obrigado, Luigi. Olá, Lucas. O Lucas Ribeiro, você que é do escritório de advocacia, Reut, né? E vem acompanhando bastante a reforma tributária, eu gostaria de iniciar o nosso programa de hoje você colocando o que você está sentindo dessa reforma tributária tão necessária para o Brasil, tão esperada pelos empresários. Como você está vendo a reforma? Muito bom, Roberto. Nós participamos ativamente das discussões sobre reforma tributária desde lá de 2018, 2017, quando os primeiros textos ainda estavam sendo construídos, tanto da PEC 110 quanto da PEC 145. A PEC 45, que é a que avançou, que é a que está no Senado nesse momento, nós temos muitas ressalvas sobre ela. Sabemos que a reforma tributária é fundamental para o nosso país. A indústria hoje paga uma conta muito pesada e fatalmente nós teremos aqui, e temos dito e fizemos vários estudos e cálculos a partir desse racional de que vai haver na prática uma inversão. A indústria vai passar a pagar menos e o serviço vai passar a pagar muito mais. Então vamos pagar essa conta que na verdade deveria ser equalizada. Nós montamos uma calculadora da reforma tributária, levamos para o Senado para fazer uma doação, inclusive. Tivemos algumas conversas com o Bernardo Api, que é o secretário extraordinário da reforma tributária. Não avançamos com os dados, porque o Ministério da Fazenda não autorizou ainda a disponibilização deles para o Senado Federal, mas com dados já amostrais nós conseguimos, com muita clareza, visualizar esse desequilíbrio, né? Ou seja, o setor de serviços que hoje paga, na média, lá 3,65 de PIS e COFINS, serviços profissionais, advogados, contadores, etc., que não tem ISS variável, o ISS é fixo, essa carga vai ser exorbitante. E mesmo para os que têm ISS de 5%, nós estamos falando de uma troca de 8,65% para 25%, 27%, 29% talvez de alíquota. Ou seja, ainda que nós tenhamos a área de serviços e muitos prestadores vendendo para outras empresas, que é o chamado meio de cadeia, fatalmente nós temos muitos prestadores que vendem para o consumidor final. Lucas, como você falou, está no Senado, está sendo discutido lá, o relator, o senador Braga está analisando e parece que vai colocar em votação na próxima semana ou até nessa semana ele quer colocar alguma coisa. Não sei se vai conseguir fazer isso. Mas como é que você vê essa fila de pedidos? Porque tem mais de 200, 300 emendas pedindo a isenção mais baixa daquilo que está sendo preconizado, que é mais ou menos entre 25% e 30% a carga tributária sobre o consumo. Como é que você vê isso? Se todo mundo pedir isenção, como é que fica isso? Sem dúvida, isso é desafiador, né? São muitos pedidos, não só para uma mudança de composição tributária, né, regimes especiais, mudanças de alíquotas, mas também para outros cenários que nós estamos vendo em mais de 600 emendas apresentadas. A PEC 110 teve pouco mais de 250 emendas e a 45 nós já passamos de 600 até hoje. Isso é uma prova de que há muita lacuna no texto. O texto gera muita dúvida, gera muita incerteza e nós caminhamos muito provavelmente não para uma simplificação tributária, mas para uma mudança de complexidade.
Ao invés de nós termos o sistema complexo de hoje e 2 sistemas durante até 2033, né? Ou seja, por quase 10 anos aí nós teremos sim 2 sistemas tributários desafiadores para serem vencidos. Mas falando de alíquota em especial, o que nós acreditamos fortemente, que é uma defesa do senador Efraim, da senadora Margarete Busetti, tem emendas apresentadas, e isso já foi inclusive defendido até pelo Eduardo Braga, é de que o setor de serviços em geral tivesse uma outra alíquota. Ou seja, nós teríamos uma alíquota geral de 25%, 27%, 29%, a alíquota reduzida, como nós temos lá, por exemplo, para o setor do agronegócio, para a educação, para a saúde, uma alíquota reduzida em 60%, e teríamos uma alíquota reduzida em 30% para todo o setor de serviços. Porque o setor de serviços não toma crédito, ou seja, ele não vai se beneficiar das etapas anteriores, porque o principal insumo de serviços é a mão de obra, que não gera crédito. Então, se ela não gera crédito tributário, como é que eu vou repassar isso? Então, esse ônus todo Lucas, ficaria conosco. Se você reduzir 30% para todo o setor de serviço e para outros setores, a alíquota vai ser maior. A alíquota vai ser maior. Esse impacto na alíquota ele deve ser de 2 a 3 pontos percentuais. Então, nós sairíamos de uma alíquota, por exemplo, de 25% para 28%, né, para poder equalizar. E aqueles setores que não tiveram benefício vão ser onerados? Os setores serão onerados, claro. E aí, vamos lembrar da indústria, né? A indústria é a grande defensora desse modelo de reforma tributária e que é necessário para ela, a propósito, né? Mas ela tem uma carga tributária hoje muito superior aos 25%, aos 27%, 29%. Então, há como se fazer esse reequilíbrio, tanto com a operação de mercadorias, quanto com o imposto seletivo, que ainda se discute muito sua base e a sua amplitude. Então, essa transferência para o setor de serviço, nós temos uma proposta para que isso não aconteça. Se você desonerar a folha de pagamento, que é o insumo básico do pesamento da área de serviço, que às vezes representa 80% dos custos, isso minimizaria esse aumento de alíquota para o setor de serviços. E nós temos uma proposta de eliminar a carga do INSS sobre folha de pagamento, eliminar o INCRA, eliminar a salário de educação, que isso daria uma diminuição sensível no custo da prestação de serviço, para uma transformação e criar uma contribuição sobre alimentação financeira que, com a alíquota de 0,74, que nossos estudos aqui demonstram, que já a gente vem fazendo ao longo desses 23 anos, através de um estudo feito pelo Getúlio Vargas, demonstram que isso é viável. Você não acha melhor do que você diminuir a alíquota atual de 25% ou de 30% para um setor como um todo e diminuir a carga tributária sobre a folha de pagamento? Com certeza. Que aumentaria a possibilidade de emprego, inclusive? Com certeza. Isso é inquestionável. Hoje, a carga que nós temos sobre o emprego que é gerado sobre o trabalhador, ela é um desestímulo ao emprego. As empresas buscam ter menos funcionários justamente por conta dos seus encargos. Então, nós todos sabemos o quanto isso pesa na conta, não só do setor de serviços, né? Isso é geral em todo o país. Agora, nós não temos esta oportunidade para a PEC 45. Infelizmente, ou ela vai passar com uma alíquota reduzida ou sem alíquota reduzida. Esse teria que ser um tema para uma próxima reforma tributária. Nesta, eu acho pouco provável que a gente tenha espaço para se compor. Temos emendas apresentadas na PEC 45 para não incidência da tributação sobre folha, ou seja, não teríamos a incidência do INSS sobre folhas de salários. Essa emenda foi apresentada, mas ela não tem uma contrapartida, como o que vocês estão propondo. Nós temos uma proposta lá, exatamente, de criar uma PEC especificamente para, inclusive, falar sobre esse assunto aqui, que é o equilíbrio da Previdência na reforma tributária. Quer dizer, hoje nós temos a possibilidade de fazer, nós não temos a possibilidade hoje de fazer esse equilíbrio. Cada vez mais a Previdência vai gastar mais e vai ter menos gente trabalhando para sustentar os aposentados. E isso precisaria ter mudando essa base, por isso que nós estamos querendo ampliar essa base sobre toda a economia através de uma contribuição sobre a alimentação financeira. Excelente. O que você acha dessa ideia? Eu gosto bastante, me agrada muito essa ideia, porque, primeiro, gera uma simplificação de recolhimento tributário. Hoje nós sabemos o quanto isso é desafiador para as empresas, não é? Cumprir a obrigação acessória, fazer a apuração do tributo, gerar e pagar as guias de recolhimento, tudo isso é um ônus operacional.
que numa contribuição sobre movimentações financeiras isso não existe, né? Ela simplifica demais a operacionalização do tributo, que nós sabemos o quanto isso impacta, inclusive na fiscalização, né? Porque não precisa fiscalizar se ela está no sistema financeiro. Diferentemente disso, o Roberto está fazendo sinal para mim lá que queria falar sobre exatamente sobre o teu artigo que você fala sobre pejotização. Ótimo. Roberto, o que é isso? Lucas, o que eu vejo é o seguinte: você falou sobre as lacunas que estão aparecendo nessa nova regra tributária. E dentro dessas lacunas, que é uma coisa que preocupa muito os empresários, todos os empresários que são nossos associados, eles reclamam muito das lacunas, porque a lacuna permite que o fiscal interprete as coisas e acaba aqueles que não tomaram um cafezinho gostoso dentro da empresa, ele acaba fazendo uma multa. E isso daí isso daí é a realidade do Brasil. Nós temos praticamente o PIB brasileiro em discussões na justiça por causa das fiscalizações tributárias. E eu vejo, Lucas, que a gente precisava ter uma nova regra, uma nova lei tributária. Nós não podemos ficar sujeitos a esse tipo de interpretação da fiscalização. E você acha que essa nova legislação vai atender esse problema dos nossos empresários, das nossas associados? Infelizmente, não. Realmente, eu acredito que nós vamos ter muitas discussões judiciais a partir desta nova PEC, né, dessa reforma tributária, ainda que o que se pretenda, e o Bernard Api tem falado muito sobre isso, o split payment, ou seja, fazer todo o recolhimento tributário de forma automática na liquidação financeira, o que isenta as empresas de fazer emissão, né, de documentos, guias, recolhimentos, fazer cumprimento de obrigação acessória. Então, reduziriam os impactos operacionais. Mas ele quer colocar agora na Constituição um algoritmo. Existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade. Então, não como existe. É que pode ser automático? Não precisa ser reforma tributária. Pode ser automático, né? Pode ser um negócio Sem automático. dúvida, Você sem faz dúvida. um decreto do presidencial, um decreto do próprio Ministério da Economia e faz essa distribuição do dinheiro. Está mais baseado em sistemática do que texto. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. Mas isso poderia ajudar a reduzir as disputas e as discussões jurídicas tributárias, porque justamente o ônus de recolhimento não estaria mais no contribuinte. Hoje os maiores problemas dos contribuintes, eles são de interpretação e são formais, ou seja, a obrigação que não foi devidamente cumprida, a obrigação acessória. E por que você acha que vai aumentar a pejotização no processo? A pejotização a gente acredita que vai aumentar justamente em razão do crédito tributário. Então, se a empresa precisa gerar mais créditos para que ela possa, né, justamente reduzir o seu impacto na tributação final para o consumidor, para a venda, para a operação subsequente, ela vai ter que aproveitar isso de uma estrutura anterior, que não a de funcionários. Porque se eu tiver funcionário, eu não tomo crédito. Se eu tiver pessoas jurídicas, eu me credito delas. Então, esse custo tende a ser compensado com a pejotização. Quer dizer, você vai transferir, no fundo, vai transferir para o funcionário se transformar em PJ, o ônus de pagar a conta. Exatamente. Exatamente. É o que a gente acredita bastante. Dentro desse aspecto que você colocou, nós vamos ter a possibilidade ou praticamente a certeza absoluta de que o fiscal vai chegar lá e falar: não, mas esse daqui não devia ser PJ, porque ele bababá, entra a tal hora, tem subordinado, e tem chefe, tem não sei o que lá. E nós vamos viver uma loucura novamente, ou vamos continuar com a loucura da nossa tributação não permitir com que os empresários, como eles sempre nos reclamam aqui na CNS,
dele falar, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso criar para a minha empresa ser uma empresa mais dinâmica, para ser uma empresa diferente. E, em vez de eu poder fazer isso, eu fico aqui preocupado com a tributação, eu fico preocupado com o fiscal que vem aqui e me multa, ou alguma outra coisa semelhante, e o fulano não pode progredir, não pode crescer, e ele não cresce, e os funcionários também não crescem, e o Brasil acaba não crescendo. A tributação, o tributário atrapalha muito isso. Você vê possibilidade de que as coisas melhorem nesse aspecto com essa reforma tributária? Eu acredito que sim, Roberto, de verdade. Ela, embora não seja a melhor reforma tributária, ela significa um avanço, porque nós realmente não teremos mais, por exemplo, 27 legislações estaduais, que são as do ICMS. Cada estado tem o seu regulamento hoje. Nós não teremos mais os 5.569 municípios legislando sobre ISS. Então, não é que nós vamos ter um sistema tributário maravilhoso como gostaríamos, né? Mas seguramente ele, vamos botar entre aspas aqui, né? Ele é o menos pior em relação ao que nós temos hoje. Infelizmente, esse é o cenário. A prefeitura ainda ficará com a possibilidade de ter um ISS específico. Eles não estão proibindo a prefeitura de criar um novo imposto. Não, as prefeituras não criam mais impostos sobre operações que estão destinadas ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Os estados poderão criar um novo imposto, mas os municípios não. Então, para os municípios, há uma limitação mais forte, inclusive. Realmente, nós teremos uma restrição. O que o município vai poder ter é a sua própria alíquota. Ele vai poder determinar a alíquota dele, que vai se somar com a do Estado, e o que vai significar na prática para nós empresários até 5.569 alíquotas diferentes. Exatamente. Então não é o que é que vai simplificar. Não vai. Muda de complexidade. Muda a complexidade. Muda a complexidade. Eu acho que aumenta a complexidade porque você vai ter possibilidade de cada município negociar com determinados setores. Sem dúvida. E você acha isso que é viável fazer uma coisa dessa? Inclusive, esse novo imposto que é sobre consumo é o IVA, que é usado desde os anos 60, e querem 7, 8 anos agora fazer essa fase de transição. Ora, eu já tenho falado, inclusive fiz meu depoimento lá no Senado e falei, mas se ele é tão bom, por que precisa esperar 7 anos para implantá-lo? Se nós desde os anos 60 já existe uma experiência de tantos países, seja europeus ou não, sobre esse tipo de imposto, por que precisamos fazer ele levar 7 anos para dizer, olha, você está certo ou errado? Já que está bom, pode implementar imediatamente. Se tiver erro, no dia seguinte a gente corta o novo imposto. Mas se fizer agora um processo paulatino, isso parece quase que uma dose homeopática para matar o contribuinte. Sem dúvida. Eu também acredito que nós poderíamos ter uma transição bem mais curta, né? E ela seria muito mais confortável para todos, inclusive. A verdade é que a transição ela cumpre 2 papéis, né? O primeiro papel é de calibrar. Então, precisa calibrar a alíquota para poder determinar exatamente o impacto, para não gerar superinflação, para poder fazer a composição com o imposto seletivo. O imposto seletivo é para conta de chegada, né, o que é bastante perigoso. O calibre da alíquota, isso é feito ao longo desses anos todos. Inclusive na Europa, todos os países fazem essa calibragem todo dia. Constante, sem dúvida. Então não é uma coisa que não interessa a reforma em si, interessa um processo de tipo de imposto que você está implantando. Concordo. E acredito, inclusive, que com os dados que nós temos hoje do SPED, que pouquíssimos países do mundo têm o volume de dados que nós temos, nós já poderíamos determinar a alíquota hoje. Hoje, exato. Nem precisaríamos esperar, inclusive, para que isso acontecesse. Estão esperando as isenções que vão ter que ser dadas para aqueles que estão apoiando eles. Também tem isso. Precisa haver esse reequilíbrio. Essa é a negociação. Político e não econômico. Sim. E o outro efeito, só, Roberto, para concluir bem rápido, é a questão de sistemas. Nós temos um déficit hoje de mudança de sistemas que é bastante impactante. Muitos a Receita Federal nem conseguiu implementar ainda. Então, a construção desses sistemas e da preparação deles, tanto para os fiscos quanto para os contribuintes, é um desafio. Ô Lucas, dentro desse desafio que você nos colocou,
Nós temos condições, empresários, assessores dos empresários, escritórios como o seu, de auxiliar para que a lei fique bastante clara para minimizar as interpretações. Porque, se a lei é clara, ela é muito fácil de ser seguida. A lei é clara, você atende à lei e vai dormir sossegado. Quando a lei não é clara, você acha que está cumprindo a lei e não consegue dormir sossegado, porque você já teve uma experiência de tentar cumprir e não conseguir. Nós temos condições de contribuir para que a legislação seja clara, específica, para que as pessoas de bem possam cumprir a legislação? Existe um esforço muito grande para isso, de verdade, né? Eu tenho acompanhado, tenho ido quase todas as semanas a Brasília, falado com diversos senadores. Existe essa intenção, mas a dificuldade de se chegar em texto simples para algo complexo é a grande barreira. Dou aqui alguns exemplos, né? Estou lá na Faculdade Brasileira de Tributação. Temos lá diversos tributaristas. Já estive e já fizemos eventos de discussão de reforma tributária para mais de 150 tributaristas das maiores empresas do Brasil junto à KPMG. Não há consenso. Nem nós, tributaristas, chegamos a um consenso. Então, o desafio ele é muito maior do que só textual, de só redação da PEC. Ele precede isso em relação aos conceitos, né? Há muitos aspectos e da forma como se apurar o tributo, da base de cálculo que está se colocando de forma muito ampla na PEC 45, eu já comento um pouco mais sobre ela, mas ela é um risco gigantesco para nós, do setor de serviços, inclusive, né? E escrevê-la de forma adequada não tem sido fácil para ninguém. Então, eu sei que existe essa boa intenção, e estou bastante convicto disso, né? Convivendo muito próximo lá ao Senado Federal, mas não se conseguiu e acho que não vamos conseguir. Nós fizemos algumas simulações, e a gente tem, por exemplo, o que os setores que ganham e os setores que perdem. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui o setor que mais ganha aqui será o setor de energia elétrica, que vai diminuir 13,4%. A indústria automobilística, 11%. Produtos de limpeza e higiene pessoal, 17% vão ser beneficiados. Enquanto que quem vai perder é a construção civil, 5,2%, o saneamento básico, 5% a mais, até a extração mineral vai ter que aumentar o custo, serviços profissionais, 7,5%, e atividade de vigilância, limpeza, etc., 6,2%. Enquanto que o setor financeiro vai ser beneficiado em 4,6%. Você acha justo você ter uma reforma tributária que beneficie o setor financeiro? Com certeza não. Tem espaço para o setor financeiro tributar bem. O setor financeiro basicamente já tem a sua constituição separada do resto. Sem dúvida. E, inclusive, a previsão da PEC 45 é que ele tenha regime especial. Pois é. Então, a tendência é que ele fique num cenário bastante confortável. E nós estamos fazendo uma reforma tributária para 10% do PIB, em vez de fazer uma reforma tributária para 75% do PIB, que é o setor que mais emprega, o setor de serviço. Foi uma das minhas defesas na audiência pública da CAI, inclusive, presidente. Falei exatamente sobre isso. Falei, nós estamos colocando o setor que mais emprega numa situação, né, que vai prejudicá-lo. E que não vai nem se manter, não é? Ou seja, realmente vai gerar perdas. Quem vai ser arrecadador de impostos vai ser o setor de serviços, praticamente. Nós vamos pagar a conta. E temos que transferir para o usuário final, porque nós não vamos pagar diretamente, nenhum empresário vai conseguir se beneficiar com 25% de diminuição do lucro dele, que não existe no setor de serviço. Nós vamos transferir esse custo para o usuário final. Como é que fica isso? Isso, na minha opinião, até, presidente, piora. Porque boa parte do setor de serviços hoje é optante do lucro presumido, como regime de tributação para suas operações. Apenas aquelas empresas um pouco maiores e mais estruturadas vão para o lucro real, ou aquelas que são obrigadas, que faturam mais do que 78 milhões de reais ao ano. E poucas conseguem, de fato, ficar no Simples, porque o limite do Simples é baixo, né? 4 milhões e 800. Então,
fato que nós temos aí uma boa parcela, cerca de 1 milhão de empresas hoje de serviços no lucro presumido, que tributam com base em 32% de presunção do lucro, presume-se que é um lucro já raro de se atingir, não é igual era 10 anos atrás, que o setor permitia essa lucratividade, e além disso vai ter uma tributação sobre a venda, sobre a sua geração de receita majorada. Então, aquilo que antes se tinha numa presunção e numa operação fácil de apurar os tributos, pega a receita, calcula 3,65% do PIS, calcula o ISS, calcula a presunção sobre o 32% e acabou, está recolhido o tributo. Agora não. Agora as empresas do lucro presumido vão viver como se elas estivessem no lucro real. Porque elas vão ter que tomar nota de tudo, elas vão ter que negociar tudo, elas vão ter que lançar tudo, a escrituração tem que ser rápida. No fundo, Lucas, o Bernardo Api quer acabar com o lucro presumido, já ele queria fazer isso na MP 232, não sei se você lembra esse Sim. E vai acabar agora com a reforma. Desde aquela época ele está ressabiado com o setor econômico, porque nós derrubamos essa vontade dele de fazer acabar com o lucro presumido. Infelizmente agora, com a reforma tributária ele vai conseguir. Dessa pressão, o lucro presumido vai ser dizimado. Escanteado. Sim, dizimado, eu diria. Vai ficar somente o simples. Quem vai ficar no lucro presumido são poucas empresas que de fato têm muito lucro. Exatamente, e são poucas mesmo. Poucas. Hoje em dia acho que é muito pouco. Sem dúvida. Agora, você está querendo fazer... Por que então essa PEC 45? Eu sou apoiador da PEC 110. Entendo que ela seria muito melhor para o Brasil, até porque agruparíamos 9 tributos e não 5. Né? Porque na prática, hoje nós estamos trocando 5 por 3, que não são bem 3, podem ser 4. Né? Ou seja, daqui a pouco nós chegamos em 5. São 4, né? Daqui a pouco a gente já chega nos 5 mesmo e ficamos tudo igual. Então, de fato, a gente só trocou de complexidade. Eu preferia a PEC 110 ou ainda a PEC 46, que é a do senador Euriovisto Guimarães, né? Que é uma PEC que... essa daí é mais palatável. Mais palatável, exatamente. Teríamos uma situação muito melhor. PEC, a desoneração da folha, do jeito que a gente quer, e dá para... Estaria 100% resolvido. Sem dúvida. Seria melhor. Mas, enfim, nós estamos agora com esse processo todo da PEC 45. Diga, Roberto. Além da desoneração da folha, que vai ser uma grande salvação, eu gostaria, nosso programa está chegando no fim, e eu gostaria que você fizesse um resumo do que você está achando para os empresários essa reforma tributária. A gente espera a desoneração, mas ela não está no texto, não é, Roberto? Hoje, infelizmente, nós não temos nenhuma sinalização positiva de que a desoneração sobre folha venha. Né? Então, isso ainda é um ponto de conflito e precisamos embater muito. Reforma do imposto de renda, fazer isso aí. Provavelmente, temos que chegar nela, né, para isso. Agora, nesta PEC 45 especificamente, que eu acredito que ela seja votada realmente nas próximas semanas, ainda que vai existir uma série de conflitos políticos para que isso aconteça, e a gente sabe o quanto isso é necessário naquele momento, naquele âmbito, né, fatalmente o que nós vemos hoje é todo o setor empresarial preocupado, mesmo a indústria. Nós temos muitas indústrias buscando a nossa tecnologia, querem fazer conta porque sabem que vão ter impactos muito rigorosos, principalmente durante a transição. Ou seja, o ônus para elas vai aumentar muito significativamente. Agora, Lucas, só para terminar rapidinho, a nossa economia hoje está na nuvem, quer dizer, não tem mais em cima da nota fiscal. Nós estamos fazendo todo o processo da PEC 45 em cima da nota fiscal, seja ela eletrônica ou manual. Se você não tiver nota fiscal, o sistema praticamente desmorona totalmente. E tudo isso, a maior economia está com a digital. Você não acha, eu acredito, como que eu sou da área de tecnologia, eu acredito que a tecnologia vai derrubar esse sistema tributário que vai ser implantado agora, no futuro. Você não acha? Eu acredito que, na verdade, a tecnologia vai transformar, né? Ela vai aproveitar e há um objetivo em cima disso. Eu acho que o texto não está adequado para isso. Já tive essa discussão com a PI, com o Raul, inclusive, que é um defensor. Eu disse a eles, nós temos meio parágrafo na PEC 45 que dá indícios de que a gente vai ter uma operação tecnológica, mas não tem nada escrito sobre isso. Então, infelizmente, a gente provavelmente vai ter que ter uma segunda reforma para que isso possa se consolidar. Lucas, muito obrigado pela sua entrevista aqui conosco. Agradecemos muito.
Ô, Luigi, muito obrigado pelo nosso programa. E nós queremos agradecer também àqueles que estão nos escutando, nos acompanhando, agradecer, acompanhar o nosso programa, e nós estaremos de volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Boa noite e obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Lucas. Combate. A trincheira do contribuinte.